Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre paz. O que é paz? Uma palavra tão falada, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, eu luto pela paz. Como? Lutar é guerra. Se eu tô na guerra, não tô em paz. Eu tô no conflito. O que é um conflito? Quando eu acho que eu tô certo e você tá errado. Né? E eu tô lutando pelo meu ponto de vista. Então, se eu tô certo e você tá errado, não tem paz. Então, são conceitos antagônicos que as pessoas falam no dia a dia. O que é paz? Dentro do meu caminho, e o que faz sentido para mim hoje, a palavra em português, a língua portuguesa ela é muito rica. E a gente tem nas nossas palavras muitas chaves. Eu só tenho paz quando eu tenho meus pais dentro de mim. Essa foi uma grande descoberta que eu tive, baseado no que o Bert Hellinger trouxe, nas descobertas dele. Muitas pessoas deturpam esse conceito e eu não tô aqui pra ser uma advogada dele, né? Com respeito à interpretação e à compreensão de cada um. Ele é filósofo e alemão e muitas vezes é difícil compreender tudo o que ele dizia em uma frase. Porque uma frase que ele trazia não eram frases, são aforismos. Contém um universo ali dentro. Se nem Jesus é compreendido até hoje, e tem uma bagunça de interpretação sobre os conceitos do que ele trouxe, quem dirá o Bert Hellinger, que é tão contemporâneo, faleceu ano passado. Então é natural que isso aconteça, né? Depois da morte, principalmente, que a pessoa não está mais aqui para se defender, que hajam essas discussões sobre o que ele quis dizer com isso. Isso aconteceu com Freud, com Jesus, né, com Platão, com Sócrates. Por que seria diferente com Bert Hellinger ou com qualquer um de nós, né? E assim é. Faz parte da construção do pensamento. Só que o que eu tenho visto é que a construção do pensamento, ela olha para o passado. As pessoas ficam discutindo o que já foi. E o que foi naquele tempo. O que é hoje? Então, diante do que eu aprendi com ele, e eu tive o presente nos últimos anos, né, eu conheci o Bert Hellinger pessoalmente em 2012, e a partir de 2015 eu comecei a trabalhar como ajudante para Hellinger, então eu participei de muitos seminários, né, na verdade participei de tudo que foi feito no Brasil e na Alemanha até o começo de 2020. E então eu ouvi muitas coisas, né, direto da fonte. E direto dele, inclusive. Algumas coisas eu ouvi da boca dele. E teve uma vez num seminário em São Paulo que ele disse: a paz começa no coração das mulheres. A paz começa no coração das mulheres. E como tudo que ele dizia, não tem uma interpretação literal e você não tem uma resposta imediata. E ele trazia muito Jesus, né? E por quê? Jesus falava em parábola.
Jesus não dava respostas. Porque uma parábola, uma frase dessa, ela gera dentro de você perguntas. E eu fiquei, a paz começa no coração das mulheres. Por quê? Por que nas mulheres? E também não, é nas mulheres, olha, tá vendo? É nas mulheres que começam a paz. Já não tem paz, né? Já tá se achando superior. Assim, e aí tudo isso foi vindo dentro de mim. E essa pergunta do que ele quis dizer com isso me moveu por muitos anos. E é esse o presente da filosofia. Ela te move. O Bert Hellinger não é psicólogo. Ele é filósofo. Então o que ele trouxe não é uma terapia. Começou dessa forma. Começou a partir da terapia familiar, da forma como a constelação familiar era feita naquela época, que era uma configuração familiar, o papel, que é muito parecido com o que a psicologia traz do psicodrama, com a terapia de família. Começou nesse formato na década de 80. Só que ele transcendeu essa forma há muito tempo. E eu ouvi dele em 2015. Eu sou filósofo e não psicólogo. E como uma linha filosófica, a constelação familiar ela pode ser aplicada a várias áreas. E não só restrita a uma terapia. E aí eu compreendi a forma que ele fala e o que ele traz. Porque essas frases, elas nos movem. Essas perguntas, elas fazem a gente caminhar internamente. E essa pergunta sobre a paz, ela me moveu muito. E ele dizia, como solucionar um grande conflito, tipo Israel e Palestina, judeus e alemães? Esquece. Esquece? Como assim esquece tudo que passou? Como eu deixo tudo que já foi? A cada nova geração que chega. Não, mas eu não posso esquecer. Porque meu pai passou por isso, meu avô passou por isso. Precisa ter justiça. E o que se chama de justiça, na verdade, é uma vingança. E a vingança continua. E o jogo continua. E a guerra continua. E nunca tem paz. E se você perguntar na faixa de Gaza por que eles estão brigando ainda, é capaz deles nem saberem. E assim são a maioria das brigas. Chega uma hora que você já não sabe nem mais por que você tá brigando. Mas continua ali, naquele fervor. E qual é a guerra? Ela é entre o masculino e o feminino. Só que não é o homem e a mulher, não é uma guerra de gênero. É uma guerra de aspectos. E o masculino e o feminino mora dentro de cada um de nós, homens e mulheres. Dentro de mim, eu tenho tudo que veio do meu pai. Tudo, tudo, tudo que ele é. Toda a parte genética, né? Toda a parte sistêmica, toda a linhagem espiritual, toda a ancestralidade dele. Tudo que veio através dele tá aqui. No meu X que veio do meu pai. Esse é o aspecto masculino que constitui a minha psique. Da alma que me compõe. Dos aspectos que influenciaram na formação da minha personalidade. E desse lado, eu tenho tudo que veio da minha mãe. Tudo, tudo. Toda a parte genética, sistêmica, espiritual, ancestral. Tudo que veio dela tá no X que veio da minha mãe.
que constitui todo o meu aspecto feminino. E aqui, no centro do meu coração, tem um átomo chamado nous. Uma partícula com uma frequência crística apagadinha dentro do coração de todos nós. Já viu aquela imagem da flor da vida? Eu vou colocar aqui para você ver. Um círculo é o feminino, o outro é o masculino. E na intersecção entre esses dois círculos tem a unidade, tem a união. Entre esses dois aspectos. É nessa intersecção, é nessa união que se forma a Vesica Piscis. E dizem que isso mora no nosso ventrículo esquerdo. Tem um átomo bem nessa intersecção, chamado nous. Que é uma partícula crística que mora dentro de cada um de nós. E quando a gente consegue unir o feminino e o masculino dentro de nós, e esses aspectos ficam em paz dentro de mim, acende novamente esse amor crístico dentro do meu coração. E isso pode acontecer dentro de todos nós. E por que eu nasço do meu pai e da minha mãe pequenininho? Outra confusão de conceito que as pessoas fazem com o que o Bert Hellinger trouxe. Porque eu tenho que ser submissa ao meu pai, submissa à minha mãe, mas minha mãe me batia. Não, ele não falava de submissão, ele nem fala de perdão. Ele desconstrói bastante esse termo perdão. E muito do que eu falei no vídeo sobre perdão é baseado nisso que eu aprendi com ele também. É pra gente aprender a ser humilde. Humilde. Pequeno é num lugar de impotente diante do pai, da criação, diante da mãe, da terra. A relação pai, mãe, filho é um fractal só, de algo muito maior, para que a gente aprenda a ser humilde. Humus, terra, e o de pés, com os pés na terra. Sem achar que eu sou maior do que Deus ou que eu posso salvar a terra. A terra existe há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos éons de tempo. Quantas raças já passaram por aqui e foram extintas? Ela se regenera com uma inteligência que a gente ainda não tem. E a gente acha que a gente pode salvar a Terra. A gente tem que ser responsável pelo que a gente faz aqui. Eu tenho que ser responsável pelo que eu gero. Eu tenho que parar de ser irresponsável e achar que a Terra tá para me servir. Como se eu fosse superior a ela. Mas o maior problema da raça humana é a arrogância. Ainda somos muito arrogantes, muito prepotentes. Então a gente precisa nascer pequenininho para lembrar que a gente demora 1 ano para andar, 1 ano para falar, 2 anos para conseguir se comunicar direito, né? Cerca de quase 4 anos para conseguir ser um pouco mais independente de um adulto. Porque até 4 anos, uma criança não sobrevive sem um adulto. Isso já foi comprovado em estudos de grandes catástrofes. Então é pra gente aprender a ser humilde. Não é submisso, é humilde. Honrar pai e mãe
não significa amar pai e mãe e nem concordar com pai e mãe. Agora, fala, eu honro, pra ver o que acontece com o seu corpo. Eu honro minha mãe. Ó, abaixa. Não é a cabeça baixa no sentido de submisso. É honro. Fala, eu amo. O peito estufa. Eu amo. Todo mundo ama. Só que por amor também matam, até em nome de amor a Deus. Né? O amor, ele tem várias frequências. Em que frequência de amor você tá? Então, não é só amor. Né? Honrar pai e mãe traz essa humildade. Por isso, essa é a palavra que está nos 10 mandamentos. Não é amar pai e mãe, é honrar pai e mãe. É diferente. E quando eu digo sim para esse pai, como foi, com tudo que vem através dele, isso não significa concordar ou deixar que ele continue me maltratando. Não. Mas é dizer sim para o que veio. Como foi. Porque tudo que ele é tá dentro de mim, faz parte do meu DNA. E se eu tenho uma imagem de um homem mau, ou porque eu comprei a dor da minha mãe contra o meu pai, e essa geralmente é a raiz dos conflitos. Porque filho não pode defender pai e mãe. Jamais. Porque o filho é filho dos dois. Se eu defendo a minha mãe, eu tenho que olhar para o meu pai com os olhos dela. Então eu vou olhar para o meu pai com a mágoa dela, com a raiva dela, com a dor dela. Então eu olho para o meu pai como um homem, não mais como um pai. E perco o pai. E eu entro na frente dela na briga. E aí quando meu pai olha para minha mãe, quem ele vê? Eu. Então ele vai me tratar como ele trata a minha mãe. Porque eu tô na frente. Se eu defendo meu pai, acontece a mesma coisa. Eu vou ter que olhar para minha mãe pelos olhos dele. Com a raiva dele, com a mágoa dele. E aí eu passo a olhar uma mulher e não mais uma mãe. E perco a mãe. E se eu entro na frente do meu pai, quando minha mãe olha pro meu pai, ela vê quem? Eu. Então ela vai me tratar como? Como trata ele. E aí eu entro no meio do conflito. E como uma criança pode salvar um adulto? É possível? É possível uma criancinha pequenininha salvar um adulto? Não. Mas a gente sempre acha que pode. Quando eu saio desse meio, quando eu saio desse conflito e respeito que eles são grandes e eles sabem resolver esse problema de casal deles e eu não escuto mais, porque filho não tem que ser advogado e nem psicólogo de pai e mãe. E eu deixo que eles resolvam o problema deles e aquele velho ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, muito menos filho. E eu deixo com eles o que é deles. Eu posso ter os dois. Eu não tenho como escolher um deles. Se eu escolho um deles, eu fico no ou meu pai, ou a minha mãe. Conflito. E aí esse conflito fica aqui dentro, entre o meu masculino e o meu feminino, brigando numa guerra no meu coração. Naquele lugar onde tinha que ter a intersecção, que é a paz, que é quando eu tenho os meus pais dentro de mim. Quando eu concordo, digo sim, que é e não ou. Não é ou meu pai ou a minha mãe, é e. Mas se esse homem é mau dentro de mim, como eu vou olhar para todos os homens? Se meu pai era mau para minha mãe, se meu avô era mau para minha avó, se meu tio era mau para minha tia,
Qual é a imagem de masculino que eu tenho dentro? Homem mau. E como eu me protejo desses homens maus? Sendo muito dura, né? Então o meu masculino interno oprime o meu feminino interno, porque senão eu vou ser uma mulherzinha submissa. E aí eu nem me permito ser mulher. Quem tá sendo submissa a quem? Eu tô sendo submissa aos homens? Não, eu tô sendo submissa ao masculino que tá dentro da minha psique. O predador do meu feminino que mata a mim mesma. Assim como os homens com seu masculino ferido caem nesses aspectos, né? Passam a olhar para todas as mulheres dessa forma. Então tem raiva da mulher. Agride a mulher. E também fica com muitas mulheres. Quando o homem fala, não, é que eu gosto muito de mulher, por isso eu quero muitas mulheres. Mentira. Homem que fica com muita mulher não gosta de mulher. Não respeita a mulher, não tá nem aí pra ela. Ele quer se vingar delas. Assim como as mulheres querem se vingar desses homens. E fica uma guerra de vingança. Um vingando a mamãe, outro vingando o papai. Em todas as mulheres, em todos os homens. E isso começa aqui. E por que começa no coração das mulheres? Porque é dentro do ventre da mulher que uma nova vida vai ser gerada. E a mulher, a mãe, é o primeiro amor de todas as pessoas quando chegam na vida. Então a forma como eu amo a minha mãe é como eu amo na vida. E se esse conflito mora dentro da minha mãe, esse conflito continua na forma como eu vou amá-la, como ela vai me amar. E o início da vida é a matriz do todo. Nesse mesmo seminário, eu estava representando nessa constelação e o Bert Hellinger disse: os homens agiram de uma forma muito difícil e até cruel com as mulheres por muitos séculos. E as mulheres precisam encontrar um caminho para dissolver isso. Para que elas possam enxergar que existem homens bons. Para que isso possa realmente se dissolver. E acabar. Porque senão é uma guerra, e aí isso já não é mais a fala dele, né? Porque senão é uma guerra que não tem fim. É um jogo de vingança. E essa paz, ela começa aqui. Dentro do coração de todos nós. Quando a gente conseguir dizer sim para os nossos pais, para o que veio deles e faz parte de mim, eu pare de criar uma faixa de Gaza aqui, no meu externo, no meu timo e no meu coração, para que eu possa acessar essa unidade, essa união, esse E aqui dentro. Quando eu tenho meus pais, eu tenho paz. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!